Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andrelina, de Língua Portuguesa, e hoje a nossa aula será sobre romantismo. Você sabe de onde surgiu o romantismo? Como é aí o histórico, a história do romantismo? Vamos conhecer? Acompanhe comigo na tela. Contexto histórico. O que foi o romantismo? O romantismo foi um movimento artístico que surgiu na Europa, mais especificamente na década de 1770 e durou até o século XIX. Esse movimento influenciou a literatura, a pintura, a arquitetura e a música. O romantismo é um movimento artístico e cultural que privilegia as emoções, a subjetividade e o individualismo. Principal objetivo do romantismo. No romantismo, a sociedade evidenciou o espírito romântico, a atitude e visão de mundo centrada no indivíduo, com o objetivo de se diferenciar dos pensamentos iluminismo, que colocava a razão como o centro do mundo e pregava a objetividade. Os romancistas tinham a intenção de retratar o drama e as emoções humanas, os amores trágicos e os ideais utópicos. Muito bem, pessoal. Então, nós observamos aí que o romantismo, ele surgiu na Europa, não é? Logo depois que veio acontecer aqui no Brasil, que nós vamos ver aí. E o romantismo totalmente diferente do iluminismo, né? O romantismo na sua subjetividade. O que é subjetividade, né? Muito voltado para o eu, né? Muito detalhista, detalhado, né? Uma coisa bem pessoal, um romance mesmo, não é, pessoal? Ali voltado voltado para a pessoa, não é? Voltado ali para o sentimento, para os pensamentos, não é? Mais voltado para as emoções, podemos dizer assim, não é? Acompanhe comigo na tela. Romantismo na literatura. O romantismo surge na literatura quando os escritores trocam o mecenato aristocrático pelo editor, precisando assim cativar um público leitor. Esse público estará entre os pequenos burgueses, que não estavam ligados aos valores literários clássicos e por isso apreciaram mais a emoção do que a sutileza das formas do período anterior. A história do romantismo literário é bastante controversa. Na literatura, o objetivo não era descrever o mundo como ele é, mas sim como ele poderia ser. Então, o que quer dizer isso, né? Mais controverso, né? Não o mundo como ele é, mas como ele poderia ser. Então, uma coisa criada na cabeça ali de quem fazia o romantismo, não é, pessoal? Da imaginação, não era nenhuma coisa que acontecia, o que tinha ali bem uma ligação, mas era mais na cabeça deles mesmo, correto? Acompanhe comigo na tela. Na literatura, as principais características do romantismo são estrutura do texto em prosa e longo, o indivíduo passa a ser o centro das atenções, exaltação do narcisismo, do nacionalismo, da natureza e da pátria, idealização da sociedade, do amor e da mulher, criação de um herói nacional, sentimentalismo e supervalorização das emoções pessoais, subjetividade e egocentrismo, saudade da infância e fuga da realidade. Muito bem. E aí nós podemos ver, pessoal, a diferença que eles têm aí, ele fala aí, né, que tem uma criação de um herói nacional. Na era medieval, lá na Europa, não é? Tinha ali o cavalheiro, né? O cavaleiro de guerra, que enfrentou muitas guerras, e ali ele era o herói nacional. E no Brasil, quem é o nosso herói? Quem era, né? O nosso herói nacional? Porque nós não tivemos aí a era medieval, né? O Brasil ainda não tinha sido descoberto, não é verdade? Então, o nosso herói nacional, podemos dizer assim, que era na época os índios, né? Que era o que ali desbravava a natureza, ia lá, caçava, pescava, se defendia dos animais ali no meio em que eles viviam. Então, para nós, como nós podemos dizer que o nosso herói nacional era aí os índios, correto? Acompanhe comigo na tela. Principais características do romantismo. O romantismo em cada país tem suas particularidades.
Entretanto, é possível perceber alguns valores comuns em várias nações que desenvolveram essa estética. A saber, 1. Egocentrismo, o indivíduo é encarado como centro do mundo. 2. Sentimentalismo exacerbado, nacionalismo, idealização do amor e da mulher, tons depressivos, típico de diversos autores românticos, sendo facilmente encontrável entre eles um discurso que exalta a fuga da realidade, seja pela morte, seja pelo sonho ou ainda pela própria arte. Individualismo. Os autores do romantismo consideravam que eles e seus sentimentos estavam no centro do universo. Na visão dos romancistas, seus desejos, paixões e frustrações são mais importantes do que acontecimentos externos. Eles davam grande ênfase às suas características e experiências pessoais, que geralmente eram definidas por sentimentos e emoções. Dessa forma, as obras românticas eram também marcadas por um forte subjetivismo que retratava de forma fiel a visão de mundo dos autores. Muito bem, né, pessoal? Uma das características do romantismo. Nacionalismo. Agora vamos falar aí do nacionalismo no romantismo. Muitas obras do romantismo exaltam os feitos dos heróis nacionais, resgatados do passado das nações, principalmente o período medieval. Também é comum a valorização da pátria. A valorização da natureza. O autor romântico é fascinado pela natureza. Ele descreve as paisagens exóticas e usa também essas características para exaltar a sua nação. O autor romântico transforma a natureza em uma personagem que reflete o eu. Portanto, ela assume as emoções, como tristeza, e esbanja exuberância diante das alegrias e das conquistas do indivíduo. Né, pessoal? Podemos perceber aí que o romantismo, então, ele era assim exagerado, não é? Pessimismo e escapismo. Os romancistas frequentemente ficam impossibilitados de realizar os desejos do seu eu. Isso acaba gerando angústia, frustração, desespero, tristeza, entre outras emoções, que acabam caracterizando esse estado de espírito como o mal do século. Um fator gerado por esse pessimismo existente é a fuga da realidade, que o autor não consegue suportar. A causa dessa frustração vem do contexto histórico. A Revolução Francesa promoveu mudanças, mas essas mudanças não deixam os homens satisfeitos e nem realizou seus desejos. Dessa forma, ele sente a necessidade de escapar da realidade. Isso aí tudo faz parte do romantismo, né, pessoal? Vocês veem que ele tem uma característica muito forte. E aí nós temos escritores do romantismo no Brasil, que tiveram mais destaque. Aí o Gonçalves Dias, muito conhecido, Álvares de Azevedo, Castro Alves, Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, Manuel Antônio de Almeida, Machado de Assis, entre outros. Aí vocês observam, pessoal, a importância da leitura, né? Do conhecimento. Algumas das principais obras e autores do romantismo. Algumas obras literárias foram marcantes para definir o estilo, cheio de versos livres, sentimentalismo e idealizações. Nós temos aí Suspiro Poético e Saudades, que é escrita por Gonçalves Magalhães. É considerado uma obra literária que dá início ao romantismo em território brasileiro em 1836. E aí é possível encontrar nela diversos elementos do estilo que já vinha correndo em países europeus, como a valorização da individualidade, caráter afetivo, emocional, além do nacionalismo. Nós temos aí A Moreninha, né, de Joaquim Manuel de Macedo, um livro muito conhecido, né, pessoal? Quem não leu ainda pode procurar aí A Moreninha. O livro A Moreninha é um dos clássicos da literatura brasileira e foi publicado por Joaquim Manuel de Macedo em 1844, durante a primeira fase do movimento romântico. A obra é importante, pois foi o primeiro romance romântico. Anteriormente, apenas os livros de poema haviam sido publicados nesse estilo. Então, vocês observem aí, pessoal, que existe uma diferença, não é, entre o poema e o romantismo.
não é? Então, o romance, né, ele é bem diferente. Por quê? Ele é longo, não é? O romance ele é longo, ele é uma história contada em detalhes, né? Bem diferente aí do estilo apenas dos poemas, certo? Bom, agora vamos aí fazer um exercício, não é? Com essa pequena introdução aí ao romantismo. Mas creio que você vai agora aí conseguir fazer as atividades. Questão 1. Sobre os escritores do romantismo no Brasil, quais foram os que tiveram maior destaque? Letra A, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves, Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, Manuel Antônio de Almeida ou Machado de Assis. B, George Lucas, Álvares de Azevedo, José de Alencar, Charles Chaplin, Machado de Assis. C, Charles Chaplin, Álvaro de Azevedo e José de Alencar. Ou D, Ana Maria Machado, Gonçalves Dias, Álvaro de Azevedo, Castro Alves, Joaquim Manuel de Macedo. E aí, pessoal? Qual questão? Vamos ver? Espero que você tenha marcado a letra A, não é? Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves, Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, Manuel Antônio de Almeida e Machado de Assis. Vamos a mais uma questão? 2. Assinale o item que anuncia somente características românticas. A, subjetividade, bucolismo, sentimentalismo. B, nacionalismo, liberdade de expressão, de criação, valores da natureza. Ou C, culto da natureza, nacionalismo, culto do contraste. E aí, qual é a letra? Letra B, não é, pessoal? Nacionalismo, liberdade de expressão e de criação, valorização da natureza. Muito bem. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Já te espero para a nossa próxima aula. E para essa e outras aulas, acesse a nossa plataforma Edu.